Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande, do Brasil. No Domínio Público de hoje, os aplicativos do transporte urbano. A sociedade do conhecimento está gerando uma revolução no transporte. Com um simples toque no celular, você define o itinerário e também compartilha um transporte seguro. Para falar sobre os aplicativos no transporte urbano, os nossos convidados do Domínio Público de hoje são Bruno Velasco, que é analista e desenvolvedor de sistemas. Ele atuou em projetos do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal, na FETransport, na Procerx, e é fundador e criador do aplicativo Instapet, Fala Piangers e Family Driver, que ele é também CEO desta empresa. Nosso convidado também é Reinaldo Ramos, que é presidente da Associação dos Motoristas Privados e de Tecnologia. É diretor da Federação Nacional das Associações de Motoristas e sócio fundador do app Meu Carro, motorista de aplicativo já por 3 anos. Bruno, efetivamente hoje dá para dizer que os aplicativos vieram para ficar? Primeiro, um grande prazer estar aqui, Jairo. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, os aplicativos vieram para ficar, assim como a tecnologia que se avança a cada dia. Hoje, como você falou, um simples toque, nós temos a usabilidade, a gente não precisa hoje correr para ter esse serviço, o serviço vem até nós. Então, isso só tem melhorado o dia a dia do cidadão e tem sido maravilhoso para todos nós, né? Como é que funciona esse aplicativo Family Driver? Pois é, o aplicativo é gaúcho, né? É um aplicativo gaúcho, é a empresa daqui, foi desenvolvido aqui, né, em Porto Alegre. É um aplicativo de transporte como todos os outros, e o grande diferencial dele é que ele é exclusivo para mulheres, ou seja, é 100% de motoristas mulheres e passageiras mulheres. Então, como a gente tem a cada dia escutado sobre essas notícias, né, de assédio sexual e tudo que tem acontecido, violência e tudo mais, veio a ideia, por essa necessidade, de poder amenizar isso, quase que 100% desses problemas com um aplicativo exclusivo para mulheres. Reinaldo, como é que tu vê as perspectivas hoje dos aplicativos? Como é que é a evolução? Agradeço a oportunidade aí, o convite que foi dado. E a associação ela vê assim, hoje melhorias em todos os aplicativos que tem. A Uber foi a pioneira, foi a que começou hoje, e veio a Cabify mostrando serviço de excelência, veio do colega aqui, assim como está vindo outros aplicativos aí. Isso vem a somar tanto para a população quanto para o próprio motorista, né? Porque onde tem a concorrência de preço com a população, o motorista também não fica mais refém de uma única plataforma, ele tem a opção de poder escolher qual vai oferecer melhores condições de trabalho para ele, né? Ele não precisa ficar refém só de uma ou daquela, né? Então isso aí é muito bem-vindo, qualquer outro tipo de aplicativo vem para a associação. E como é que funciona esse aplicativo Meu Carro? Ele também é um aplicativo gaúcho, né? Sim, ele é um aplicativo gaúcho, ele foi feito aqui em Porto Alegre também, né? A empresa é daqui, a fundadora. Tá? E ele veio assim, através da associação ouvindo os motoristas, a gente viu muitas necessidades que os motoristas tinham hoje, né? Referente ao aplicativo que não era ouvido. Mandar qualquer tipo de reclamação, é um e-mail pronto, automático, que é respondido, e o questionamento X da pergunta não é feito. Então ele foi feito para que o motorista e o próprio usuário possam ouvir. Através de uma central telefônica, o usuário pode ligar, pode pedir a corrida para ele, ficou numa área sem cobertura, tem a possibilidade de
ter um contato humano do outro lado, o motorista tem algum tipo de problema também. E hoje o que o aplicativo trabalha mais é em cima do absurdo que as plataformas cobram 1/4, 25% da corrida, tá, vai para a plataforma. O motorista fica com 75% para ele pagar manutenção, combustível, depreciação do veículo ou aluguel do veículo, né? E pelo custo hoje, que teve 2 aumentos consecutivos da gasolina, fica um valor muito alto para o motorista. E hoje o aplicativo Meu Carro, ele tira essa isenção, o motorista não paga essa taxa de 25%. Ele paga uma mensalidade pequena, mensal, que é o suficiente para ele poder trabalhar e ter um sustento, uma vida um pouco mais digna, né? Não sendo retirada essa grande fatia, que é 1/4 do valor da corrida. Então o aplicativo veio mesmo para atender a necessidade do motorista, principalmente. Vamos assistir agora uma pergunta de um motorista desses aplicativos. Olá, meu nome é Luiz Artêmio, sou motorista de aplicativo Uber e Cabify. Eu queria fazer uma pergunta para o sindicato. Em relação à primeira pergunta, como é que eles fazem para fazer o levantamento e cadastramento dos motoristas? E uma outra pergunta, como é que eles fazem em relação a... Está havendo uma discussão sobre a legalização, a legislação do aplicativo. E para os motoristas, o que eles estão lutando em questão de direitos, deveres? Nós temos já uma regulamentação através das empresas. E os nossos direitos, só receber, o que eles estão brigando por nós? Reinaldo, como é que tu vê essa pergunta do Luiz Artêmio? Bom, referente a cadastro de motorista, tá? Hoje a associação ela faz a divulgação dela, que nem assim, em Porto Alegre a gente estima que tem mais de 14, Grande Porto Alegre, mais de 14 mil motoristas. Embora a associação foi criada já vai fazer quase 2 anos de fundação, não é difícil chegar a todo mundo. Uns participam de grupo, outros não. Então assim, a associação geralmente ela é procurada pelo motorista, principalmente quando o motorista tem algum problema, de alguns serviços que a associação oferece, tipo quando unilateralmente o motorista é retirado da plataforma sem aviso, ele pega o aplicativo, sai para trabalhar de manhã, está desligado, sem saber nem o porquê, né, porque o passageiro avalia, dá uma avaliação e o motorista não tem o direito de resposta e muito menos saber o porquê que ele está sendo avaliado mal e porquê que ele está sendo descredenciado, simplesmente retira. Então ele procura a associação nesse momento, que aí um começa, não, vai lá na associação, que a associação consegue fazer um ofício, consegue fazer algum trabalho, pelo menos para tentar te trazer de volta, ou numa forma administrativa ou judicial, né? Ou quando ele tem recurso de multa, tem excesso, que a gente tem alguns outros benefícios que a associação oferece para o motorista, a gente faz isso aí. Referente a direitos, que o colega ali perguntou, direitos dos motoristas é uma batalha assim, primeiro a gente precisa regulamentar. Tá? A Ampritec ela foi criada com o objetivo de regulamentar em Porto Alegre. Tá? Existia em maio de 2016 uma verdadeira caça às bruxas, só que seria aos Uber da época, né? Que os próprios agentes de trânsito chamavam pelo aplicativo o carro chegar ali. Eu caí 2, 3 vezes nessas emboscadas ali, né? Eu sou motorista também, né? Chegar ali, os azulzinhos estão me esperando ali para recolher o meu carro. Então, em virtude disso aí que a gente criou a associação para poder fazer uma regulamentação. Agora tem um projeto que está na Câmara Federal lá, após existir uma regulamentação, aí a gente vai tentar vias legais, direitos para o motorista. Mas primeiro precisa ter uma regulamentação. Então, hoje a única coisa que a gente consegue lutar é benefícios que a associação consiga trazer para o motorista. Agora é direito mesmo para a gente poder, tá aqui os nossos deveres, agora a gente quer os direitos. Isso só após uma regulamentação mesmo. Bruno, e como é que está avançando as negociações? O Senado rejeitou o uso de placas vermelhas também, algumas restrições, né? A questão o motorista tinha que ser proprietário do carro. Como tu vê a evolução das negociações? Na verdade, muitas das coisas foram rejeitadas. E o que ficou para ser discutido novamente voltou para a Câmara e nós não temos uma data prévia para poder voltar, ver o que vai ficar, o que vai sair. Como os adesivos sinalizando de quais aplicativos aquele motorista ou a motorista faz parte. São coisas assim, a placa sendo regional, onde eu não poderia trabalhar numa cidade ou em outra. Isso ainda permanece no projeto? Isso ainda permanece no projeto. A questão do pagamento do
do INSS e tudo mais, a parte do motorista. Então, algumas coisas voltaram para lá. Agora, a placa vermelha, o motorista ser dono do próprio carro, não poder alugar, essas coisas caíram. Então, isso já não vai ser mais discutido. Reinaldo, como é que tu vê esse avanço das negociações positivo que chegou até aqui? Como é que tu vê o futuro, digamos, nessa questão que está hoje? Agora voltou novamente para a Câmara dos Deputados, né? Sim. Do ponto de vista dos motoristas, é positivo? Do ponto de vista do motorista. O motorista, assim, ó, ele embora seja não a profissão de motorista, não é uma coisa nova, mas a motorista por aplicativo é uma situação nova. O que ele mais quer é ser regulamentado. Ele quer simplesmente... foi criada uma ideia que o motorista de aplicativo teria uma renda extra. Isso que foi vendido aí, né? Nos teus momentos vagos, vem aqui, você vai ganhar uma renda. Até no início até se fez. Só que a realidade é outra. O índice de desemprego no Brasil é muito alto. Tá? As pessoas optaram por uma renda principal ser motorista por aplicativo. E pessoas vivem. Tanto que assim, a maioria dos motoristas, eu posso dizer assim, mais que 70% trabalham de 12 a 14 horas por dia. Mesmo sendo um serviço autônomo, independente, tá? Porque como o custo dele é alto e a receita é pequena, ele tem que aumentar o número de horas para poder compensar, né? Então, a única coisa que ele quer poder sentar no carro dele e saber que não vai ter um agente de trânsito, não vai ter uma prefeitura, um município, seja for ali, impedindo o trabalho dele, tá? Ele não é uma concorrência direta para os táxis, né? Até quando esteve lá em Brasília, eu mandei uma mensagem para lá. Eu estava em Fortaleza na época ali, eu fiz uma entrevista lá e eu falei assim, que até eu me senti de uma forma assim exaltado, porque o que os taxistas estavam pedindo lá só favoreceu o nosso lado. Eles queriam que os carros tivessem 8 anos, o motorista tivesse curso, deram um monte de itens que só valorizou o serviço do motorista por aplicativo. Tipo assim, eu não faço, meu carro tem 15 anos, mas o teu tem que ter 6, 8 anos. Tá? Eu não tenho curso, mas tu vai ser obrigado a ter um curso. Quer dizer, tu vai ter que ter um atendimento melhor do que o meu. Tá? Então, dessa maneira, tudo que veio para favorecer, para mostrar que o serviço por aplicativo, ele pode ser melhor e vai ser melhor, e isso não é eu ou a associação que está dizendo, isso é a população, porque a partir do momento que o serviço veio, ele só está hoje porque a população gostou e aceitou. Tinha uma deficiência muito grande nesse tipo de prestação de serviço. Bruno, nessa briga com os táxis, tu acha que é um episódio que está encerrado? Isso deve ser superado? Né? Vai ser superado, tenho certeza disso aí. Até porque tem mercado para todo mundo. Não existe, nos tempos que nós vivemos, não existe mais o monopólio centralizado, tudo em uma só categoria, seja para transporte ou qualquer outro tipo de coisa. Até porque o empreendedorismo hoje fala muito mais alto no coração de cada brasileiro, porque o brasileiro ele é uma pessoa ele sabe fazer muitas coisas. Flexível, né? Exatamente. E essa briga aí, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente viu que já foi sanada. Tem outros locais, outros municípios, estados, que ainda a briga é grande, mas isso aí vai ser sanado, isso aí, com certeza, isso aí já vai acabar. Você é CEO de um aplicativo, esse Femini Drive. Femini Drive, isso. Como é que é a seleção, né? Porque muitas vezes o usuário, a pessoa que vai utilizar o aplicativo, fica muito preocupado como é que se dá o processo de seleção, né? Se há critérios, porque, por exemplo, os motoristas de táxi têm um conjunto de normas, inclusive sempre foi muito criticado no sentido de apertar mais essas exigências. Isso existe, por exemplo, quando alguém vai se credenciar, por exemplo, tem este cuidado? A motorista, que no nosso caso é só motorista mulher, ela, ao se cadastrar, ela tem que mandar 3 documentos, que ela tem que ter na CNH dela a observação EAR, que significa exerce atividade remunerada. Ela tem que mandar o documento do carro com todas as validades dele, né? Tem que ser o IPVA pago, tem que estar tudo certinho ali, o documento do carro. E os antecedentes criminais, que isso aí também faz parte da PLC. Isso aí vai ser autenticado, isso vai entrar. Então, todo motorista de qualquer tipo de aplicativo vai ter
vai ter que entregar essa documentação dos antecedentes criminais. Então ela manda isso aí, a gente revisa. Quando existe a capacitação que a gente faz com elas, a gente revisa o carro, faz todo um checklist do carro e aí ela está apta para poder trabalhar. E como é que funciona, por exemplo, no app Meu Carro, Reinaldo? Também tem esse cuidado, os motoristas? Como é que funciona esse processo de credenciamento? Sim, ele tem todas as exigências de documentação, tá? Até ela é coautora, né, da responsabilidade do motorista. Ela tem que saber quem está, o profissional que está trabalhando junto. Então, quando é enviada a documentação, é feita uma secagem nessa documentação. O motorista ele tem que fazer uma capacitação obrigatória, é um treinamento em torno de 3 horas, que ele tem que seguir as normas da empresa, né? E após isso ele tem que fazer uma vistoria no veículo dele. A vistoria não é questão estética, e sim de segurança do veículo. Verificação de pneus, se o TWI dele não foi atingido, cinto de segurança, itens de conforto também do veículo, mas o principal item é a questão de segurança mesmo do veículo. Isso é feito pelo aplicativo? Pelo aplicativo. Ele tem ele tem que levar o veículo até a base lá, e lá o veículo é vistoriado, tirado foto do estado que o veículo chegou lá, até porque se o cara vai ali depois troca o pneu, alguma coisa, quando ele nos apresentou dessa maneira aqui. Bruno, esses grandes outros aplicativos, nós temos aí players, né, que são, na verdade, internacionais, como a Uber, Cabify, também tem este olhar, por exemplo, como a experiência de vocês, também tem essa questão de credenciamento, de olhar, de exigência, por exemplo, de antecedentes. Isso é uma regra hoje nos aplicativos? Foi regra em um deles, no início, hoje já não é mais. E eu sei que de outros está sendo levado em conta. Mas isso aí, como vai gerar regulamentação, isso vai ser obrigatório. Isso está no projeto? Isso está no projeto. Assim como o seguro APP, que é um seguro onde o motorista faz para o passageiro. Isso também vai entrar na regulamentação. Reinaldo, hoje essa questão da segurança ela é muito importante. Muitas pessoas às vezes têm receio, né? Então essa questão dos antecedentes é importante, né? Isso, como é que a associação vê esse tema? Concorda com essa questão? Sim, a associação veio de 2 maneiras. Uma, defendendo o passageiro, né, que ele precisa de segurança, precisa saber quem vai estar levando ele, o filho, a esposa. Né, no caso, ele tem, desculpa a brincadeira, você tem um aplicativo que é de mulher, até se eu tiver uma namorada, vou preferir que a minha namorada use o aplicativo dele, né? Dá mais segurança. Mas também a gente vê muita segurança do motorista. Hoje o motorista ele tem uma insegurança muito grande por alguns aplicativos, que simplesmente assim, o passageiro hoje em alguns aplicativos, eles abaixam, faz um nome fake, faz qualquer coisa ali, um cadastro falso e chama um carro. Tanto que o índice de assalto de setembro, quando entrou as corridas em dinheiro, né, aumentou muito. Nós já tivemos, só aqui no estado, mais 7 mortes de motoristas por assaltado pelo aplicativo, pelo passageiro do aplicativo. Não estou falando nem daqueles assaltos assim que qualquer cidadão na rua, tá na rua, tu está arriscando ser assaltado, teu carro roubado, né? Estou dizendo que foram chamados pelo próprio aplicativo. Que antes era apenas com cartão de crédito, que exigia, digamos, uma conta, um cadastro banco, maior. Um cadastro, e, portanto, era mais não fácil. Tinha como ser um fake, né? Isso. Mas na medida que tirou isso, abriu essa porta. Hoje né? tu abre um fake ali, tu cria ali, o motorista vai lá e não tem mais horário. É dia de semana, final de semana, de dia, de manhã, de noite. Tivemos reunião com a Uber, Cabify, pedindo mais segurança para o motorista. O passageiro, quando abaixa o aplicativo, ele no mínimo ele tem que botar o CPF ali, o CPF ser corrigido, ser validado, se é válido ou não. Quanto outros aplicativos não estão fazendo, pelo menos saber quem chamou aquele carro, qual a origem daquele passageiro ali. E ser informado para o motorista se aquela ali é a primeira viagem ou não. Onde é que ele está pegando? É numa área de risco? Não é? Vou ter um cuidado. Da onde ele está? Ele está numa zona boa, mas quer ir para uma área de risco. Vou ter um pouquinho mais de cuidado com ele, vou começar a observar. Agora, se tiver um passageiro, esse passageiro já tem... por exemplo, o passageiro sabe que o motorista já teve 2.000 viagens. Tem um cara que já está trabalhando bastante. Esse passageiro já teve 500 viagens, então o cara já é mais confiável. Então, esses itens de segurança que a associação briga bastante
com todas as plataformas que dê segurança também para o motorista. E hoje existe uma avaliação que é feita do passageiro quando termina a viagem sobre o motorista. Só que essa avaliação, em nenhum momento, o passageiro recebeu qualquer tipo de instrução como é que ele deve avaliar. Então, eu não gostei da cor do carro, eu não queria andar num Palio, eu vou dar nota 1 para esse motorista. E funciona, só que isso aqui compromete muito a renda do motorista. Porque assim, é muito manipulável o negócio de pontuação. Por exemplo, assim, o motorista sai de manhã, ele fez 8 viagens. 70% dos passageiros não fazem avaliação. Tá? E ele precisa ter uma avaliação alta na semana para ele ganhar algum incentivo. Então ele carregou 8 viagens, ninguém fez avaliação, a média dele está 0,0. Aí chegou o 9º passageiro, que não gostou do modelo do carro dele. Tá? Vou dar 1 estrela para ele. Qual é a nota do motorista aquele dia? 1. Para ele recuperar 4,8, 4,9, que é a média que eles querem, ele vai ter que... Quantas viagens ele vai ter que fazer, para quantos avaliar para subir a nota dele? Então, inclusive, a associação faz um trabalho hoje com um código de conduta, pedindo para que os usuários tenham consciência na hora de avaliar o motorista. Então, em cima dessa conscientização que a associação fez até um material aqui que a gente está divulgando para os passageiros, né, para que eles tenham consciência de como avaliar realmente o motorista. Bruno, o transporte coletivo vem perdendo passageiros aí exatamente por essas novas opções. Essa é uma tendência, na tua opinião? É irreversível esse processo? Olha, não sei se é irreversível, tá? Mas hoje a gente consegue deixar o nosso carro na garagem, não precisar ter que pagar por um estacionamento caro, não precisar ter um carro arranhado porque deixou em algum local, podendo ter essa usabilidade, poder chamar um carro e na hora vir com um valor, né, do jeito que está a gasolina, né, do jeito que está, a gente poder ter esse tipo de serviço que hoje é maravilhoso. Isso aí veio para nos dar aí um alívio, né, nessa hora de poder ter um transporte coletivo que a gente tem que esperar, às vezes na chuva, que super apertado, tudo lotado, a gente não sabe a hora que chega. E com os aplicativos a gente consegue controlar mais o que a gente pode fazer no dia a dia. Né? E muitas vezes 2 ou 3 usuários juntos acabam saindo mais em conta que o transporte exatamente, coletivo, né? Essa questão da tarifa. E essa é uma tendência. Essa é uma tendência também. Como é que tu vê, Reinaldo, essa questão? A possibilidade de crescimento a médio prazo dos aplicativos? Essa é a tendência do mercado? Crescimento ele vai ter. Cara, uma hora ele vai se estampar no limite dele, dali não vai chegar no pico dele, vai ser. Mas como assim, em questão de custo, que vai pegar na porta da casa dele, vai poder tomar a cerveja dele, vai poder tomar a tranquilidade dele, não pode parar em qualquer balada segura. Inclusive, desde que começou o índice, desde que começou os motoristas por aplicativo, o índice de acidentes em Porto Alegre caiu muito. Se tu pegar pesquisas de antes, número de acidentes por embriaguez, antes dos aplicativos e depois, foi uma coisa que ajudou muito, foi a questão de acidente, porque hoje as pessoas estão muito mais conscientes que é muito mais barato ela pegar um carro por aplicativo, tá, ter segurança. Aí, por exemplo, assim, aí que a gente fala, não é nem questão de concorrência com táxi, mas o cara sai bêbado, ele vai pegar uma lotação, vai ficar esperando com risco de ser assaltado, ou assaltado dentro da própria lotação. Então é muito mais fácil, ele pega o carro ali na frente de onde ele está, vai lá na casa dele, vai cobrir o custo de estacionamento, combustível, aborrecimento, pode beber à vontade. Então, é um serviço que veio e fica. Acho que uma das poucas coisas que hoje que poderia mudar no Brasil, tipo o WhatsApp, que veio e todo mundo usa, nem o juiz conseguiu tirar, vai ser o serviço por aplicativo. Queremos então agradecer a participação do Bruno Velasco e também do Reinaldo Ramos, que nos trouxeram aqui luz sobre o debate dos aplicativos no transporte urbano. Domínio Público volta na próxima semana. Deixe sempre as suas sugestões, ideias, propostas de novos programas nas redes sociais. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Para
Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado.